Então, boa noite a todos e a todas. Sou a Anabela Veríssimo e vou apresentar os resultados obtidos a partir de um estudo de caso no âmbito do meu curso de Psicoterapia Clássica com constelações familiares. A minha apresentação intitula-se Lealdades inconscientes ao serviço da necessidade de pertença. Para a concretização deste trabalho, contei com a cooperação do indivíduo do sexo masculino na casa dos 30 anos. Este estudo desenvolveu-se em 5 sessões, entre 20 de fevereiro e 16 de agosto do ano 2022. As sessões tiveram uma duração de aproximadamente 110 minutos. O tema central deste trabalho foi um índice muito severo de ansiedade. Neste treino, recorri a diferentes intervenções psicoterapêuticas, nas quais a psicoeducação, as frases homeostaticamente orientadas e a mudança de gestalt foram as mais significativas. Uma vez que o meu voluntário era uma pessoa curiosa e interessada neste, neste- nestas temáticas, eu recorri à psicoeducação, relativamente a temáticas que iam emergindo ao longo das sessões, como por exemplo, ordens do amor, sentimento de pertença, lealdades inconscientes, os vínculos afetivos mãe e filha, mãe e filho, desculpem, e mecanismos de defesa do ego, nos quais o pensamento mágico, fuga à realidade e dissociação foram os mais evidentes. Hum, para a ventilação dos conteúdos mais angustiantes e a proporção do restabelecimento de fluxo do amor, utilizamos também as frases homeostaticamente orientadas. De modo a proporcionar uma alteração de imagens iniciais para algo mais pacificador e que contribuísse para apaziguamento das dinâmicas ansiogénicas do meu voluntário, durante a colocação dos representantes no campo, aliás, não é durante, no final, fazíamos também a mudança de gestalt, como por exemplo, a mudança do género feminino do representante para o género masculino. Durante esta prática foi possível observar algumas dinâmicas interessantes. Na consulta 4, o voluntário referiu que lhe caiu muitas fichas durante a explicação do conceito das lealdades inconscientes, relativamente aos conteúdos do triângulo dramático de Karpman, ordens do amor e aos mecanismos de defesa do ego. O voluntário parece ter compreendido, através da psicoeducação, a compreensão da repetição de dinâmicas familiares na sua vivência pessoal e que estavam também a ser transmitidas deste modo inconsciente, de uma forma menos saudável também na educação do seu filho. O voluntário também pareceu compreender o conceito de clivagem associada à mãe boa e pai mau. Ao longo deste processo, que levou alguns meses, porque só realizávamos uma vez por mês, o voluntário foi relatando que houve uma maior aproximação física e emocional da família de origem. E parece ter também alcançado uma maior tomada de consciência de hipóteses que potencialmente estavam associadas à sua angústia existencial e que o levavam também à necessidade de procura de experiências alucinogéneas e dissociativas. No desenvolvimento deste processo psicoterapêutico, foi possível observar alguns resultados qualitativos importantes. O voluntário comunicou que estava mais consciente, porque, após a participação neste trabalho,
Ele tinha mais hipóteses de interpretação das suas dificuldades do que tinha anteriormente. Hum, Este indivíduo também disse que o trabalho lhe facultou um olhar diferente, mais sábio e realista para a sua história pessoal. Nos resultados do pós-teste, hum, o voluntário disse que era espetacular olhar para os resultados daquela forma, tendo em conta que fez o teste de um modo espontâneo e natural. E aqui estou-me a referir a um teste quantitativo, que é feito no início e no final do processo. Aqui parece que com esta afirmação, do voluntário, parece que o parâmetro da honestidade nos resultados quantitativos, seja algo realmente de salientar. O voluntário referiu ainda que o processo lhe abriu os olhos em relação ao passado e como isso o influenciou. Verbalizou ainda que o trabalho foi interessante e que permitiu compreender reencenações e lealdades das quais não tinha consciência. Hum, Após o conhecimento dos resultados comparativos com o pós-teste, o voluntário relatou que estava feliz, mas ao mesmo tempo sentia uma tristeza em saber que havia ainda muito trabalho a elaborar por si próprio. Parece que a intervenção psicoterapêutica, da psicoeducação pareceu ter assim um impacto significativo sobre esta pessoa, uma vez que lhe permitiu fazer reflexões sobre a sua história pessoal e familiar e a dinâmicas menos saudáveis adjacentes a elas. No final das sessões, o voluntário referiu que desde que isto veio ao de cima, eu tenho tido oportunidades de explorar e integrar alguns padrões que me surgem. Graças às constelações, consegui ter outro nível de conversas com os meus pais e também explorar mais sobre o passado deles. Sinto-me mais empoderado e com um caminho mais claro na vida. Do início do processo psicoterapêutico, o voluntário preencheu pré-testes que possibilitam observar resultados quantitativos nos indicadores de ansiedade, stress e depressão. Como podemos verificar, estes testes iniciais, apresentavam um nível de ansiedade muito severo e um nível de stress e depressão moderados. A partir destes resultados, e uma vez que o índice mais expressivo era o da ansiedade, por ser muito severo, passou a ser este o tema central do nosso trabalho. Devido à nossa dificuldade em agendar sessões por motivos profissionais, relembro que realizámos apenas 5 sessões e que foram espaçadas entre os meses de fevereiro e agosto, ou seja, elas aconteceram uma vez por mês durante este treino. Mas é possível mesmo assim observar aqui algumas descidas no nível de ansiedade e depressão. Então, verificamos que a ansiedade que se encontrava num índice muito severo desceu 36% e ficou num valor de ansiedade moderada. A depressão desceu, e foi o tema central do nosso trabalho. Mesmo não sendo o tema central, a depressão também desceu, teve uma descida de 44% e passou de índice moderado, passou de moderado para leve. O índice de stress não teve aqui alterações, e mas poderá haver aqui uma explicação, porque o meu voluntário tem um, tem um trabalho em que. Ai, desculpem. Em que os níveis de stress nos meses de agosto aumentam muito devido à carga horária. Para sustentar a relevância social deste trabalho, apresento um excerto de um artigo científico intitulado Invisible Loyalties in Families, em que o autor sugere
que the inability to make conscious choices about repayment can also lead to self-sabotaging behavior. This unconscious self-sabotage can cause damage to the secondary family system. This pattern is often seen across multiple generations, where the payoff is transmitted to next generation of children. Este estudo, sustentado com a teoria deste artigo, parece demonstrar as possibilidades das lealdades inconscientes para dinâmicas menos saudáveis, uma vez que podem dar a sensação de pertença familiar ao indivíduo, mas que em contrapartida os limita e penaliza socialmente. A partir destas observações, eu interrogo: quantas pessoas existirão com lealdades inconscientes, com dificuldades reencenativas, que de modo inconsciente têm um sentimento de pertença, mas que, por outro lado, limitam o seu potencial? Com os resultados deste estudo de caso, parece que a participação num trabalho psicoterapêutico permite trazer dinâmicas inconscientes ao consciente e possibilitando assim, através das intervenções psicoterapêuticas, como a psicoeducação, facilitar a compreensão e a substituição de alguns padrões menos saudáveis para outros que lhes possibilitam uma desvinculação dessas dinâmicas para um maior empoderamento pessoal. Portugal é um dos países com maior taxa de divórcio e com isto observo até que ponto é que as nossas gerações de crianças serão também elas leais a dinâmicas inconscientes, mais propícias ao divórcio, por exemplo, e que deste modo as perpetuam no futuro. O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi a boa relação terapêutica que tive com o meu voluntário e que me proporcionou alguma segurança no estágio e que, tendo havido um contínuo do mesmo, eu creio que seria talvez evidente uma boa aliança terapêutica neste trabalho. Para mim, o mais valioso neste treino foi a compreensão de que para trabalhar com o utente é necessário, primeiramente, tomar consciência dos nossos conteúdos mais fragilizantes, de modo a estar atentos aos nossos processos de transferência e contrasferência e que podem muito regularmente acontecer durante as sessões, tal como também o mecanismo de defesa de inversão. Termino assim a minha apresentação do meu estudo e espero que os resultados possam contribuir para um maior reconhecimento do potencial deste trabalho com as constelações. Quero deixar o meu agradecimento aos meus professores Jorge e Sandra Ramos pelos seus estudos organizados, pela forma responsável, rigorosa e científica com que nos formam neste curso, para podermos ser profissionais capazes de trabalhar com seriedade e respeito nas constelações familiares. Agradeço também ao meu voluntário pela sua confiança e confidência no processo, pela sua simpatia e compreensão. E agradeço à minha família e aos meus amigos que me acompanharam ao longo deste exigente estudo, aceitando as minhas ausências, os meus contínuos desabafos e compreendendo a importância que este estudo teve para mim. E agradeço também a todos e todas que estão presentes aqui hoje. Obrigada.